E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Estamos de volta aí com nossas aulas aí, né, da disciplina Fundamentos de Informática do curso técnico em agropecuária do Polo, né, Coroatá, Maranhão, tá ok? Então, olha só, nós vamos aqui para o nosso primeiro slide novamente, né? Nós vamos aqui no nosso primeiro slide, que tem o nome da nossa disciplina, Fundamentos de Informática. Nós temos o nome do professor William Moraes, que é esse que vos fala, e aqui nós temos, ó, o Polo Coroatá Maranhão, tá certo? Beleza, show de bola. Vamos passar aí para o nosso próximo slide. Olha só, ainda falando do Microsoft, né? Ou seja, dos programas que trabalham com planilhas eletrônicas, a gente vai falar muito do Excel, que é o mais utilizado na verdade, tá certo? Então, olha só, nós vamos dar uma olhadinha nos operadores matemáticos, olha só, nos operadores matemáticos e nos operadores lógicos, tá? Só que, por enquanto, o nosso foco vai ser os operadores matemáticos, tá? Os operadores lógicos é depois quando a gente estiver olhando as funções, né? As funções condicionais, que é a função se, uma das funções condicionais mais utilizada do mundo, né? A função se, mas isso é para depois, tá bom? Vamos nos preocupar aqui com o básico, tá? Que são os símbolos matemáticos. É um pouquinho parecido, por exemplo, olha só, o soma é um pouquinho parecido o símbolo, ó, símbolo de mais. Subtração, um pouquinho parecido, é o sinal de menos. Agora, a multiplicação, olha só, a multiplicação e a divisão, ó, a multiplicação, o símbolo utilizado para multiplicar, tá? Nas planilhas é o asterisco. E o símbolo para dividir é a barra. Eita, professor, isso é meio confuso. Não é confuso, galera, é só aceitar. Pronto, acabou. Tá? Você não aceitou um dia que para somar era o mais? Você não aceitou um dia que a subtração é o sinalzinho de menos? Agora você vai aceitar que nas planilhas se usa o asterisco para se multiplicar. Ponto final. E na divisão usa-se a barra para dividir. Ponto final. Não tem coisa de dificultar não. Dificultar é coisa da nossa cabeça. É só aceitar. Multiplicação é o asterisco. Divisão é a barra. Ponto final. Aí continua o sinalzinho de mais para somar, o sinalzinho de menos para subtrair. E esse agora também é muito diferente do que a gente já conhece, que é a exponenciação. Ó. A exponenciação utiliza o acento circunflexo. Por exemplo, se você olhar no Excel ou no Calc 2, acento circunflexo e o 2, isso aqui quer dizer o quê? Que é 2 ao quadrado, tá certo? Se você olhar 2 circunflexo e o número 5, quer dizer o quê? Que isso aqui é 2 elevado à quinta potência. Só isso. É só para aceitar. É só para receber. Então, receba. Tá ok? Multiplicação é o asterisco. Divisão é a barra. Tá? Soma, sinal de mais. Subtração, sinalzinho de menos. E a exponenciação é o acento circunflexo. Ponto final. Tá ok? Agora, o que você tem que lembrar, tá? É a ordem de resolução. Isso aí a gente aprende lá no jardim e vai crescendo usando, tá? Mas tudo bem, a gente vai relembrar rapidinho. Olha só, eu vou colocar, isso aqui cai muito em redes sociais, ó. Ah, professor, quanto é 2 mais 2 multiplicado por 2? Aí tem as opções, né? 2, 4, 6, 8, né? Letra A, letra B, letra C e a letra D aqui, tá? Aí você vai, né, atrás da resposta correta. Se você pensou em marcar 2 mais 2, 4, 4 vezes 2, 8, professor, vai dar isso aqui, ó, letra D, é 8, tá? Não. Se você marcou o 8, tá errado. Por quê? Porque tem a ordem, na ordem da resolução, que tem aí a adição e tem a multiplicação, é primeiro a multiplicação, antes da adição. Primeiro a multiplicação, depois a adição. Ah, tá, professor. Então quer dizer que primeiro tem que ser 2 vezes 2, 4. 2 mais 4, né? Ó, 2 mais 4, que vai dar 6. Que no caso é a letra C. Essa aqui, ó, é a resposta correta. Ah, tá, professor. Então vamos só relembrar aqui. Então, olha só. No caso, se tiver exponenciação, ó, exponenciação é em primeiro lugar. Tem que resolver primeiro a exponenciação.
Aí, se tiver multiplicação ou divisão, aí vai ser em segundo lugar. E a soma e subtração vai ficar em terceiro lugar. Por isso que, como aqui não tem, como aqui não tem exponenciação, primeiro lugar virou quem? A multiplicação. E depois ficou quem? A soma, tá ok? E, professor, se tivesse divisão antes ali, como assim? Assim, professor, ó, se tivesse, eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, se tivesse assim, ó, 2 dividido por 2, tá? Mais 2 multiplicado por 2, né? Se é para, né, dificultar, vamos dificultar. Se tivesse assim, professor, olha só, se tivesse dessa forma, tá? O padrão é quem tá da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, quem aparecer primeiro, você resolve. Apareceu exponenciação? Não. Então, tu não vai resolver o que não tem. Apareceu divisão ou multiplicação? Primeiro divisão. Resolve primeira divisão. Depois que você resolveu a divisão, sobrou quem? Sobrou multiplicação e soma. Então, tem que resolver primeiro a multiplicação. Por quê? Porque é primeiro exponenciação, segundo divisão ou multiplicação. Desse jeito, ó. Vamos aqui. Então, por exemplo, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí mais, ó, 2 vezes 2, 4, ó, pronto, ó, 4. Aí 1 mais 4, ó, 5. Essa seria a resposta desse problema aí. Tá, professor, é muito complicado, eu já não gosto muito de matemática, por isso você tem que gostar do Excel, porque é ele que vai fazer esses cálculos para você. Não é você, é o próprio Calc ou o Excel que vai fazer esses cálculos aí. Quer ver? Vamos ver já já. Primeiro vamos conhecer alguns conceitos sobre o Excel ou sobre o Calc, tá bom? E nós já vimos, todos dois são programas de planilhas de cálculo, tem células, essas células têm um endereço, esse endereço é composto pela letra da coluna e o número da linha, tá? E agora nós estamos descobrindo aqui que existem as operações matemáticas com exponenciação, com multiplicação e divisão, soma e subtração, ok? Show de bola! Então, olha só, sabendo disso, né, nós vamos conhecer um pouquinho sobre fórmulas e funções, tá bom? Então, vamos voltar aqui nos nossos slides aqui. Olha só, fórmulas. As fórmulas, apesar que existe alguns professores que na hora da elaboração de questões, eles tentam generalizar, como se fosse a mesma coisa, fórmulas e funções. Mas não, tá? Vamos ver agora. Ó, a fórmula é aquela que envolve, ó, toda fórmula começa com sinal de igualdade. E ele envolve as 4 operações, ou uma das 4. Exemplo assim, ó, igual a 1 mais B1 mais C1 mais D1 mais, tá? E1 mais F1 mais, e assim vai, né? Vai embora. Enquanto eu tiver, tá, letras para mim colocar endereço, né? A1, B1, G1, tá ok? Vai embora. Agora o que que acontece? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma fórmula, tá certo? Isso aí é uma fórmula. Já as funções é o resumo de uma fórmula. As funções são nomes, né? São nomes só, são nomes, tá ok? Para realizar literalmente uma função. Por exemplo, se eu quero somar, igual tá aqui, ó, eu uso o nome soma. A função soma, tá? Opa, bagunçou de novo. Vamos lá, é assim mesmo, tá? Soma, eu utilizo, né? Ó, eu utilizo o nome soma. Abro parênteses, pego o primeiro endereço, coloco 2 pontos e, opa, desculpa, é porque eu só estou acostumado a botar A1, A2, A2, tudo com A, e agora eu botei ali diferente, e agora eu estou estranhando, mas tudo bem. Vou colocar aqui do jeito que está aqui, ó. Eu estou pegando o primeiro endereço e o último endereço, ó, que no caso é o G1, ó, tá? Aqui no caso ele está dizendo assim, ó, some de A1, ó, esses 2 pontos aqui, ó, quer dizer até, tá? Então, some o que tiver em A1 até o que tiver em G1. Então, o que que acontece? Ele vai pegar todo, ó, o intervalo. Se você colocasse assim, ó, igual, soma, abre parênteses, primeiro endereço, ponto e vírgula e o último endereço, tá? Esse ponto e vírgula quer dizer o quê? Quer dizer I.
tá? Quer dizer I, tá ok? Então eu iria ler assim, ó, some A1 e G1, tá? Então aí tem uma grande diferença, tá? Enquanto o 2 pontos é o intervalo inteiro, ele vai pegar A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1. Já o ponto e vírgula só vai pegar o A1 e o G1, somar só 2 endereços, enquanto os 2 pontos soma todo mundo, tá ok? Então a gente vai ver isso aí na prática também, tá? Pra gente assimilar, né, melhor o conteúdo, tá bom? Então o que que acontece? Essa seria a diferença, galera, ó. As fórmulas, elas envolvem, tá? As fórmulas, ó. Elas envolvem o quê, ó? As operações matemáticas, ó. Professor, eu podia pegar uma fórmula aqui, ó, e colocar assim, ó, vou dividir aqui, ó, e colocar assim, ó, igual a A1 mais A2 multiplicado por A3 e dividido por A4. Pode, e ia continuar sendo o quê? Um exemplo de quê? De fórmula. De fórmula. Por quê? Porque não tem palavra representando nada aqui. Só tem as 4 operações, ó. Tá certo? Uma das 4, ou as 4, ou só 3. Já aqui, ó, as funções não, tá? Já as funções, ó, são nomes, tá? Por exemplo, soma é uma função. Se eu quisesse outra função, tem outra função chamada média, tá certo? Que, claro, faz o quê? Calcula uma média aritmética. Tem outra função chamada máximo, tá ok? Então tem nomes de função para tudo quanto é lado, tá certo? Só aqui, né, nesse slide, tá? Nós temos, ó, uma função, 2 funções, 3 funções com a soma, tá ok? Então nós temos aí exemplos de fórmulas e exemplos de função. E todos dois começam com sinal de igualdade, tá certo? Existe outros 3 símbolos, 2 para fórmulas e 1 para funções. Mas para a gente aqui, por enquanto, não tem necessidade aí da gente encher nossa cabeça, não. Por enquanto, para a gente, o símbolo padrão para inicializar uma fórmula ou uma função é o sinal de igualdade. Ponto final. Ok, galerinha? Então, belezinha, olha só. Nesse outro slide aqui, ó, eu trouxe algumas funções, ó. Funções, olha só, a função soma, que faz o cálculo, a função média, que tira uma média aritmética, a função máximo, tá certo? A função máximo, que faz o quê? Pega o maior valor de um intervalo, e a função mínimo, que pega o menor valor de um intervalo. A gente vai fazer o seguinte, olha só, para o nosso vídeo não ficar muito comprido, muito grande, a gente vai dar uma parada por aqui. E no nosso próximo vídeo, a gente vai dar um exemplo como é que funciona esse negócio de função soma, função média, função máximo, ok? Então, galerinha, nós vamos ficar por aqui e no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, nós vamos dar um exemplo prático aí dessas funções, ok? Lá dentro do Excel, ok? Então, galera, um abraço e a gente se encontra aí na próxima aula, ok? Fui!